dia maravilhoso. Aproveite a história todos. Clara Hensley nunca imaginou que as escolhas que seus pais fizeram anos atrás um dia decidiriam o curso de sua própria vida. Ela tinha 25, quieta, observadora e profundamente intuitiva. Ela não era ingênua, embora as pessoas frequentemente confundissem sua natureza gentil com fragilidade clara. Acreditava no amor, mas não o tipo espalhado pelas telas de cinema para ela. O amor era mais silencioso. Ele crescia em olhares, em atos de cuidado, em momentos silenciosos, onde as almas falavam mais alto que as palavras. Mas o destino, parecia, tinha uma história muito mais barulhenta em mente para ela. Ela sempre viveu modestamente, uma pequena casa na beira da cidade, flores silvestres no quintal, livros empilhados como tijolos em cada canto. Sua vida não era glamourosa, mas era dela. Isso é, até a carta chegar um envelope grosso selado com um brasão que ela não reconheceu, o brasão Blackwood. Naquela noite, as mãos de sua mãe tremeram enquanto ela segurava os papéis. Sua voz rachou como folhas secas enquanto ela explicava. Nós assinamos isso quando você ainda estava na escola. Nós nunca pensamos, nós nunca imaginamos que eles iriam impor isso. Clara olhou para a assinatura de seu pai, escrita em tinta desesperada anos atrás. Sua família havia caído em ruína financeira. Seu pai havia pego dinheiro emprestado dos Blackwoods, poderosos magnatas, cujo nome carregava o peso de impérios. A dívida nunca foi paga. Os Blackwoods não esqueceram e Ethan Blackwood, o herdeiro à lenda, o homem sussurrado em medo e admiração, estava vindo para cobrar o que foi prometido. Clara. A princípio, ela pensou que era algum engano, uma piada legal doentia. Mas a batida veio, nítida e inevitável, como uma sentença lida em voz alta no tribunal. Ethan estava lá em um casaco preto, emoldurado pela porta como uma sombra que ganhou forma. Seus olhos eram nítidos, frios, ilegíveis. Ele não falava como um vilão. Ele falava como um homem que sabia que estava certo. Você foi prometida a mim. Ele disse claramente, e eu sempre cobro o que é meu. Clara sentiu seu estômago se contorcer. Eu não sou um objeto, ela disse. Ele não piscou. Não, mas você é parte de um acordo. E no meu mundo, acordos são sagrados. Sua mãe chorou baixinho no quarto ao lado. O peito de Clara ardeu com uma raiva que ela não entendia totalmente. Ela poderia ter corrido, gritado, implorado, mas algo a impediu. Não submissão, não medo. Algo mais frio, algo que disse, se eu tiver que viver isso, eu não vou viver quebrada. O tribunal cheirava a desinfetante e papel velho. Sem música, sem flores, sem calor. Clara usava um vestido azul pálido, escolhido não pela beleza, mas porque era o único que ainda cabia. Ethan assinou a certidão de casamento sem olhar para ela. Ele não disse, eu aceito. Ele simplesmente escreveu seu nome com a indiferença de um homem aprovando um contrato. Quando o escrivão ofereceu a linha costumeira, você pode beijar a noiva, Ethan se afastou. Nem um olhar, nem uma pretensão do lado de fora. Um carro preto esperava a Clara. Entrou sem uma palavra. A viagem foi longa. Ruas da cidade se transformaram em rodovias vazias, rodovias em estradas sinuosas de montanha. O silêncio entre eles se tornou mais espesso a cada milha que passava. Ela olhou pela janela, memorizando as árvores, a luz que se desvanecia, as curvas da terra, porque ela sabia de alguma forma que sua vida antiga estava desaparecendo. A cada curva, Blackwood Manor apareceu como algo saído de um sonho. Grande, imponente, silencioso. Não parecia habitado. Parecia guardado. Quando o carro parou, os portões de ferro se fecharam atrás deles com um som que a gelou a espinha. Lá dentro, lustres pendiam como constelações congeladas, e as paredes eram tão brancas que pareciam rejeitar o calor. Não havia cheiro de comida, nem passos, nem eco de risadas, apenas o zumbido do dinheiro e o silêncio. Você terá seu próprio quarto, Ethan disse sem se virar para ela. Não precisamos fingir que isso é algo que não é.
Clara não respondeu. Ela o seguiu pelo corredor de mármore, seus saltos tilintando como um metrônomo em um salão de baile vazio. Ele abriu uma porta e gesticulou para dentro. Depois saiu. Ela entrou e congelou. O quarto era grande, imaculado e intocado, exceto por uma coisa delicadamente colocada na cama sobre lençóis dobrados de linho. Uma camisola de seda branca, sua camisola, aquela que sua mãe havia embalado, sussurrando que poderia lhe dar conforto. Alguém havia aberto sua bagagem. Alguém a havia preparado para ela. Deliberado, calculado, ela sentou na beira da cama, o silêncio pressionando contra ela. Como uma parede, cada músculo em seu corpo estava tenso. O silêncio não era pacífico. Era expectante. Horas passaram, o céu lá fora escureceu, e a luz da lua derramou-se pelo quarto, como água prateada. Ela não trocou de roupa, não se despiu. Ela sentou-se à janela, braços em volta dos joelhos, esperando por quê? Ela não sabia até a batida chegar. Não foi suave. Ethan entrou antes que ela pudesse responder, sem o paletó, camisa ligeiramente desabotoada, seu cabelo bagunçado como se o dia tivesse o atingido. Seus olhos não vagaram. Eles foram direto para ela. "Você sabe por que está aqui?" Ele disse. Clara se levantou sem encolher. "Você sabe?" Isso o parou. Sua mandíbula se apertou. "Isso não é sobre sentimentos. Isso é obrigação. Você está aqui porque sua família não podia pagar." Ela inclinou a cabeça. "Então sou seu castigo pelo erro de um homem morto?" O silêncio dele foi mais cortante do que qualquer insulto. Clara deu um passo para mais perto, então parou. "Se você está tentando me fazer sentir pequena, não vai funcionar. Eu não concordei com isso, mas estou aqui. E não vou ficar em silêncio sobre isso." Os olhos de Ethan se estreitaram. "Você não tem o direito de me dar lições sobre dor. Você não sabe nada sobre o que sua família tirou da minha." Algo tremeluziu atrás de sua voz. Luto, ressentimento. Não estava claro, mas não era ódio, não totalmente. A voz de Clara suavizou, mas sua espinha permaneceu reta. "Então diga o que você realmente quer dizer. Não me use para lutar contra seus fantasmas." Um longo silêncio se estendeu entre eles. Então, sem uma palavra, Ethan se virou e saiu, a porta se fechando suavemente atrás dele, mas não gentilmente. Clara exalou lentamente. Suas mãos tremiam, não de medo, mas do fogo que ela sentia crescendo dentro. Ela não sabia em que tipo de guerra havia acabado de entrar, mas uma coisa estava clara: ela não se perderia nela. A manhã seguinte chegou, não com luz do sol, mas com céus cinzentos que combinavam com o peso no peito de Clara. Ela mal havia dormido. O silêncio de Blackwood Manor era ensurdecedor, muito limpo, muito intocado, como um hotel onde ninguém jamais havia vivido. Até o tic-tac do relógio antigo no corredor soava ensaiado, como se pertencesse a uma vida que ela não havia escolhido. Uma empregada que ela ainda não havia conhecido bateu em sua porta por volta das 8, anunciando com uma voz treinada que sua presença era exigida na sala de estar. Clara se vestiu lentamente, escolhendo uma blusa bege simples e uma saia azul marinho, não para impressionar, mas para se armar em neutralidade. Ela não queria más interpretações nem convites, apenas espaço. Quando ela entrou na sala de estar, Ethan já estava sentado. O espaço era vasto, com tetos tão altos que sua voz poderia ecoar se ela ousasse falar. A luz do sol entrava pelas altas janelas, mas não o tocava. Ele estava sentado com postura perfeita atrás de uma mesa de mogno polida, lendo documentos que não se importavam que fosse seu dia de casamento. "Sente-se", ele disse sem levantar os olhos. Clara sentou, sua cadeira rangeu, um som humano em uma casa cheia de silêncio fantasmagórico. "A cerimônia civil está agendada para o meio-dia", ele continuou, virando para outra página. "Será tratado rapidamente. Você assinará, eu assinarei e estará feito." Ela não respondeu. Ele finalmente levantou os olhos.
Eu presumo que você entende que isso não é tradicional. Clara encontrou seu olhar. Nada sobre esta ilha. Algo no canto de sua mandíbula estremeceu, mas ele não disse nada. Os papéis foram assinados sem testemunhas, sem alegria. Quando chegaram ao escritório do governo, o oficial reconheceu Ethan imediatamente e ficou mais reto, seu tom mudando para um de alegria forçada. Um prazer, Sr. Blackwood. Podemos começar? Clara estava ao lado dele, as mãos apertadas na frente dela. Sem anel, sem buquê, sua mãe havia oferecido um lenço branco desbotado para envolver seus ombros por causa da memória. Mas Clara o havia deixado no carro, ela não queria uma memória. Ela queria escapar, os votos. Foram omitidos. Ethan havia solicitado isso. O oficial leu o jargão legal. Clara assinou seu nome com uma mão que não tremia. Ethan assinou o dele como se estivesse autorizando uma transferência bancária. Você pode beijar a noiva. O oficial ofereceu sorrindo. Ethan nem piscou, ele se afastou, murmurando algo sobre o carro esperando lá fora. Clara sentiu o momento desmoronar, não por desgosto, mas por clareza. Isso não era casamento, era apagamento. A viagem de volta à mansão foi mais curta, de alguma forma, embora a estrada fosse a mesma, talvez porque Clara havia parado de olhar pela janela. Não havia mais nada para ver, apenas paredes. Quando chegaram, ela hesitou nos degraus da mansão. Ethan se virou. Você precisa de ajuda para passar pela porta? O sarcasmo cortou mais fundo do que deveria. Estou me perguntando que tipo de prisão permite que seus detentos entrem livremente, ela disse, passando por ele. Ele não a seguiu imediatamente. Lá dentro, o ar era fresco e perfumado com lavanda, um luxo intencional, talvez para mascarar a verdade. Um mordomo que ela não havia conhecido se curvou rigidamente e gesticulou para a ala oeste. Seu quarto está preparado, Sra. Blackwood. Ela estremeceu. Esse nome não pertencia a ela. Parecia uma fantasia que ela fora forçada a usar. Quando ela chegou ao quarto, a porta já estava aberta. Ela parou novamente. O espaço era bonito de uma maneira clínica. Grandes janelas, cortinas de seda, móveis esculpidos que pareciam muito caros para tocar. Uma penteadeira estava perto do canto. E ao lado dela, um guarda-roupa já cheio de roupas em tons neutros. Tudo cabia nela, o que a aterrorizou. Ele havia planejado tudo. Mais tarde, naquela tarde, uma batida veio novamente. Ethan estava do lado de fora, com as mangas arregaçadas, uma caneta na mão. Há mais alguns documentos, ele disse. Cláusulas pré-nupciais, designações de propriedade, assine-os e guarde uma cópia. Clara pegou os papéis, olhando brevemente para as linhas que falavam de bens, trusts, propriedades, como se o amor pudesse ser itemizado. Eu suponho que esta é a parte onde você me diz meus deveres. Ela disse sarcasmo mal mascarado. Ele levantou uma sobrancelha. Não há deveres, não, no sentido tradicional. Então, o que é isso, Ita? Seu nome em sua língua? Os assustou a ambos. Ele demorou um momento antes de responder. Isso é controle. Você perdeu suas escolhas há muito tempo. Eu estou apenas aqui para ter certeza de que ninguém esqueça isso. Ele se virou e saiu. Clara olhou para o espaço que ele acabara de ocupar, sentindo como se o chão tivesse cedido sob ela. Naquela noite, o jantar foi servido em quartos separados. Ela comeu sozinha em silêncio, cutucando vegetais grelhados e cordeiro em um prato de porcelana. Seu apetite sumiu. Ela o imaginou fazendo o mesmo em um quarto do outro lado da mansão, dois estranhos compartilhando um contrato, não uma conexão. Mas o que a roía não era apenas a solidão, era o vazio, a completa falta de curiosidade dele, como se ela fosse uma tarefa concluída, uma caixa marcada. E ainda, algo lhe dizia que isso não era o fim. A frieza dele não era indiferença. Era proteção, uma parede, não um vazio. Naquela noite, enquanto ela estava na cama que não queria, sob cobertores que cheiravam levemente a cedro e estranheza,
Clara sussurrou na escuridão. Isso não é amor, mas eu me recusei a deixar que fosse minha morte. Lá fora, trovões rolavam pelo céu, baixos e distantes, e em algum lugar da casa, Ethan andava de um lado para o outro. Não por culpa, mas porque, pela primeira vez em anos, algo sobre uma mulher não saía de sua mente. E isso o assustava mais do que qualquer coisa. A mansão parecia mais fria naquela noite. Não por causa do clima, embora o vento sussurrasse contra as altas janelas, mas porque algo no ar havia mudado. O tipo de quietude que não te acalma, mas te adverte. Clara estava em frente ao espelho em seu quarto, dedos traçando nervosamente a bainha da camisola de seda que sua mãe havia embalado. Ela se agarrava à sua pele com uma suavidade que quase zombava de sua realidade. Ela nunca a havia usado antes. Ela havia imaginado guardá-la para alguém que a amasse, alguém que a tocasse não por direito, mas por reverência. Mas a noite não era sobre amor. A noite não era sobre nada sagrado. Seu reflexo olhou de volta para ela. Braços nus, pernas nuas, alma nua. Ela não tinha medo de ser tocada. Ela tinha medo de ser apagada. Uma batida ecoou. 2 toques secos, não hesitantes, não gentis. Clara se virou para a porta. Sua voz ficou presa na garganta. Antes que ela pudesse falar, ela se abriu. Ethan entrou. Ele não estava de terno desta vez. Uma camisa branca de botão, calças sociais pretas, mangas arregaçadas, sem gravata. Seu cabelo estava ligeiramente bagunçado, como se ele tivesse passado a mão por ele por horas. Seus olhos a examinaram lentamente ombros, braços, tecido, silêncio. Ele não disse nada. Clara cruzou os braços instintivamente, tentando esconder a vulnerabilidade que fora forçada a usar. Eu não te convidei, ela disse, voz mais firme do que se sentia. Não é sobre convites, ele respondeu. A porta se fechou com um clique atrás dele. Ele caminhou mais para dentro do quarto, mas parou a alguns metros de distância, como se algo invisível o contivesse. Sua postura era tensa, não de desejo, mas de algo mais perigoso. Restrição misturada com ressentimento. Presumo que você usou isso para interpretar um papel, ele disse, acenando para a camisola para facilitar para nós dois. Clara se endireitou. Minha mãe me deu isso. É a única peça de conforto que tenho aqui. E se você pensa que é algum tipo de performance, você está mais perdido do que eu pensava. Um lampejo de surpresa cruzou seu rosto, rapidamente mascarado. Não quero conforto, ele murmurou. Quero encerramento. Clara inclinou a cabeça. Encerramento para quê? Para os erros de outra pessoa? A mandíbula de Ethan se apertou. Ele se aproximou agora, e ela sentiu o peso de sua presença se instalar sobre ela. Ele parou a poucos centímetros perto o suficiente para que ela pudesse sentir o leve rastro de sua colônia, amadeirado escuro, caro, frio. Você não está aqui para discutir, ele disse. Você está aqui para obedecer. Clara não recuou. Então você já perdeu porque eu não obedeço ninguém que não consegue me olhar nos olhos. Ele fez bem. Naquele momento, seus olhos tempestuosos e distantes encontraram os dela com um fogo que ele não pretendia revelar. Por um momento, a mansão pareceu ficar em silêncio ao redor deles, sem relógios, tic-tac, sem vento. Apenas 2 estranhos acorrentados por papel e dor. Ethan estendeu a mão lentamente e deliberadamente e tocou a alça de seu vestido. Seus dedos roçaram sua pele, e ela não se moveu. Você não pertence ao meu mundo, ele disse suavemente quase para si mesmo. Então pare de me forçar a isso, ela respondeu. Sua mão caiu. A tensão se quebrou. Ele se virou, caminhando em direção à janela, de costas para ela, suas mãos cerradas em punhos ao lado do corpo. Eu não queria isso, ele confessou. Não assim. Clara caminhou em direção a ele, não para diminuir a distância, mas para confrontá-la. Então por que continuar com isso?
Por que prender alguém que nunca te fez mal? Silêncio. Então, baixinho, ele respondeu, porque alguém tinha que pagar e seu sobrenome era o preço. A respiração dela engasgou. Lá estava. A verdade nua, feia e fria. Ela não era uma esposa. Ela era um castigo. Ethan se virou, seus olhos mais afiados agora. Não confunda meu silêncio com gentileza, Clara. Eu não te salvei. Eu te reivindiquei. Clara recuou, fogo subindo em sua garganta. Você acha que me assusta, Ethan? Você acha que porque usa terno sob medida e possui impérios pode me controlar? E você nem consegue controlar seu próprio luto. Isso atingiu mais fundo do que ela pretendia. Ethan moveu-se em direção a ela rapidamente, não violentamente, mas com propósito. Por um segundo, ela pensou que ele poderia levantar a voz. Em vez disso, ele sussurrou. Você não sabe nada sobre luto. Eu sei o suficiente para reconhecê-lo quando vejo um homem se afogando nele. Ela respondeu. O momento se estendeu. Ele olhou para ela como se a visse pela primeira vez, não como uma transação, mas como um espelho, e isso o aterrorizou. Ele se virou para sair, mas parou antes de chegar à porta. Sua voz estava mais baixa agora, quase humana. Não use isso de novo. Não combina com este lugar. Clara não respondeu. Ela o observou sair, a porta se fechando atrás dele com um peso que sacudiu seus ossos. Ela ficou ali, a seda branca roçando seus joelhos, seu peito subindo e descendo com algo entre raiva e tristeza. Ela havia sido humilhada, mas não quebrada. Ela caminhou até a janela, afastou a cortina e olhou para a noite. Em algum lugar na distância, um relâmpago iluminou o céu como um aviso. A tempestade não estava lá fora. Estava aqui dentro dessas paredes. Dentro de ambos, estava apenas começando. A manhã seguinte chegou não com paz, mas com desafio. Tranquilamente fermentando sob o exterior calmo de Clara. Ela não havia dormido muito. Seu corpo estava imóvel, mas sua mente estivera em constante movimento, repassando as palavras, os degraus, o peso do toque e recuo de Ethan. Ele havia falado como se ela fosse um objeto usado, assinado, coletado, mas sob essa crueldade, ela havia visto o tremor por trás da máscara. E ela não tinha intenção de ceder. No momento em que seus pés descalços tocaram o chão frio naquela manhã, algo nela mudou. Não era raiva, não o tipo que queimava para fora, mas algo mais firme, mais quieto. Ela não gritaria, não choraria, mas também não se ajoelharia. Ela se vestiu com intenção, uma blusa branca macia, abotoada até o fim, e calças escuras, estruturadas afiadas sem renda, sem seda, sem símbolos de suavidade. Quando ela saiu de seu quarto, o corredor estava vazio, mas ela não se moveu lentamente. Ela andava como se pertencesse ali, como se não fosse uma prisioneira em uma gaiola dourada no andar de baixo. A equipe da casa se dispersou ao vê-la. Não por desrespeito, mas por confusão. Ninguém havia dado instruções sobre a esposa. Ninguém havia dito se ela deveria ser servida, ignorada, obedecida ou temida. Então eles a observaram dos cantos e das portas, inseguros. Clara entrou na sala de jantar como se sempre tivesse sido dela. A longa mesa estendia-se sob um lustre de cristal, posta para um, não dois. A ausência de Ethan era barulhenta. Uma bandeja de prata repousava na cabeceira da mesa, coberta. Ela sentou, o mordomo se aproximou, hesitando apenas ligeiramente antes de levantar a tampa para revelar seu café da manhã. Uma omelete, frutas e uma xícara fumegante de café preto. Ela começou a comer com graça, com silêncio e com poder. No meio de sua refeição, ela ouviu passos. Calmos, precisos, familiares. Ethan entrou na sala em um terno cinza sob medida, seu cabelo ainda úmido do banho. Ele não parecia surpreso em vê-la lá, mas também não parecia satisfeito. Eu presumi que você comeria em seu quarto, ele disse, servindo-se de um copo d'água.
Eu presumi que você teria a cortesia de deixar espaço na mesa para sua esposa. Ela respondeu sem levantar os olhos. Ele parou divertido. É isso que você pensa que é? Um casamento? Eu acho, ela disse, finalmente levantando os olhos para encontrar os dele. Seja o que for isso, eu me recuso a desaparecer dentro disso. Seus olhares se fixaram, nenhum piscando. Ele sentou-se a algumas cadeiras de distância, não ao lado dela, não em frente, diagonalmente, apenas longe o suficiente para fingir que a tensão entre eles não existia. Você não é o que eu esperava, ele disse finalmente. Ela tomou um gole de seu café. Você esperava uma boneca. Você ganhou uma mulher. Ele soltou uma risada curta e sem humor. Cuidado. Clara, esse tipo de fogo tem consequências. Ela colocou sua xícara, sua expressão calma. A crueldade também. As palavras pairaram entre eles, não gritadas, não usadas como arma, apenas verdadeiras. Ethan não respondeu imediatamente. Seus dedos batiam ritmicamente contra a mesa. Uma vez. 2 vezes. Pare. A maioria das mulheres tentaria conquistar minha afeição, ele murmurou. Então talvez você só tenha conhecido mulheres que não conheciam seu valor. Ele enrijeceu, mas não disse nada. Clara se levantou, pegando suas coisas. Estarei na biblioteca, ela disse sem esperar permissão. A biblioteca tornou-se seu santuário, uma catedral de livros, encadernados em couro e cheirando a poeira e idade. A luz do sol filtrava-se pelas altas janelas, lançando luz dourada sobre o chão. Ela encontrou uma poltrona gasta no canto e sentou-se com uma cópia de O Morro dos Ventos Uivantes, a ironia não perdida para ela. Ela leu não para escapar, mas para reclamar sua mente. Seus pensamentos, sua voz as horas passaram. Ninguém veio, mas alguém estava observando naquela noite, quando ela voltou para seu quarto. Um vestido estava em sua cama, seda azul marinho profundo, elegante e discreto. Nenhuma nota, nenhuma explicação. Clara olhou para ele por um longo tempo. Então, cuidadosamente o dobrou e o colocou dentro do guarda-roupa. Ela escolheu suas próprias roupas novamente no jantar. Ela sentou-se sozinha mais uma vez, mas desta vez ela não se sentiu invisível. Ethan chegou mais tarde, novamente em silêncio, novamente mantendo distância. Mas seus olhos observavam cada movimento dela. Ouvi dizer que você reivindicou a biblioteca, ele disse secamente. Eu não sabia que o conhecimento tinha que ser reivindicado. Ela respondeu, cortando seus vegetais assados com graça. Você não precisa dificultar isso. Eu não sou quem fez nada disso. Outra pausa, outro silêncio. Você é diferente de Sofia, ele disse de repente. A faca de Clara parou no meio do corte. Sofia? Ele se arrependeu de dizer o nome no momento em que ele saiu de seus lábios. Seus olhos escureceram. Ninguém, ele murmurou. Clara não insistiu. Ela não precisava. A verdade encontraria seu caminho até ela. Ela tinha certeza disso agora. Mas o que a impressionou não foi sua evasão. Foi a maneira como ele disse o nome dela. Com dor, não com amor. Então isso nunca foi sobre desejo. Era sobre fantasmas. Naquela noite, Clara abriu um diário em branco, encadernado em couro, intocado. Um presente que ela havia trazido de sua antiga casa. Ela começou a lhe escrever. Não sobre ele, não sobre a mansão, sobre si mesma, sobre quem ela havia sido antes do contrato e quem ela se recusava a deixar de ser agora. Palavras jorraram na página como fogo feito tinta. Quando ela finalmente parou, a casa estava dormindo, exceto por um quarto do outro lado do corredor onde Ethan estava em seu escritório, uísque na mão, olhando para uma moldura que ele mantinha escondida em uma gaveta, uma mulher com cabelo escuro, um sorriso, Sofia, seu passado, sua guerra, e Clara, seu campo de batalha. Mas ela ainda não sabia o quão profundamente sua rebelião estava mudando algo dentro dele, nem o quão perigosa a linha entre ódio e necessidade se tornaria. 3 dias se passaram, 3 dias de silêncio quebrado, apenas pelo ocasional tilintar de talheres,
ou o farfalhar da saia de Clara, enquanto ela se movia pela casa como um fantasma em rebelião. Ethan permaneceu distante, como se ignorar sua presença pudesse apagar a realidade de seu arranjo. Mas Clara havia se tornado mais forte no silêncio, forte o suficiente para admitir o que vinha circulando em seus pensamentos desde a primeira noite. Ela tinha que partir, não um dia, agora. O plano tomou forma silenciosamente, como a formação de uma tempestade sob um céu calmo. Clara notou os guardas. Dois, ambos posicionados no portão da frente, um mais velho e distraído, o outro mais jovem e mais observador. A equipe da cozinha deixava as portas do pátio traseiro destrancadas quando faziam pausas para fumar. As câmeras de segurança não alcançavam os jardins dos fundos, e o único telefone acessível era na biblioteca. Ethan havia se certificado disso, mas ela também aprendeu outra coisa. Ele confiava em sua passividade, confundia sua quietude com submissão. Seria seu erro. Naquela noite, ela vestiu um suéter macio e solto e jeans, fácil de se mover, silencioso. Ela não jantou, alegando dor de cabeça. O mordomo aceitou a desculpa sem hesitação. Ela voltou para seu quarto, fechou a porta, esperou, e então, às 2h13 da manhã, ela escapuliu. O corredor estava banhado em sombras. Seus pés descalços não faziam barulho contra o chão de mármore. Ela evitou a escadaria principal e pegou a escada de serviço perto da ala oeste, uma que ela havia descoberto 2 dias antes atrás de um armário de linho. Cada passo parecia uma contagem regressiva. Na cozinha, ela parou. Uma câmera em ângulo alto em direção ao corredor, mas cega para a porta do pátio. Ela saiu para o caminho de pedra. O ar estava frio, sua respiração embaçava na frente dela. Ela não olhou para trás. O jardim se estendia diante dela, selvagem, bonito, inútil. Ela se moveu rapidamente, mas com cuidado, agachando-se quando necessário, usando sebes como cobertura. A cerca da propriedade era alta, coberta de era trepadeira. Bem nos fundos, um portão de manutenção enferrujado estava esquecido. Ela o havia avistado da janela da biblioteca dias atrás. Quando ela o alcançou, seus dedos tremeram enquanto ela testava a tranca. Destrancado. Meu Deus, estava destrancado. Ela o empurrou para abrir. Lento, deliberado. Ele rangeu, mas o vento mascarou o som. Além da cerca de era, o mundo esperava. Uma estrada estreita, árvores, a ilusão de liberdade. E então uma voz, baixa, aguda, bem atrás dela. Indo a algum lugar, Clara congelou, seu coração batendo contra as costelas como trovão. Ela se virou lentamente. Ethan estava lá, sem casaco, sem sapatos, apenas uma camisa branca, mangas arregaçadas e olhos que ardiam como luz de tempestade. Eu te disse, ele disse, dando um passo à frente. Isso não é um jogo. As mãos de Clara se cerraram em punhos. Nem a minha vida. Ele não sorriu, não gritou. Ele apenas deu outro passo até que eles estivessem cara a cara no escuro. Você realmente achou que eu não notaria? Ele perguntou, quase suavemente. Que eu não sentiria o momento em que você desapareceu da casa. Ela engoliu em seco. Se você tivesse um mínimo de decência, me deixaria ir. A voz de Ethan diminuiu. E se você tivesse alguma ideia do que acontece com pessoas que deixam esta casa desprotegida, você não seria tão rápida para correr para a noite. Os olhos de Clara se estreitaram. Então isso é proteção agora? Me trancar em uma mansão como uma prisioneira? Não, ele disparou. Isso é controle, e você não pode tê-lo. Ela deu um passo para trás, mas ele pegou seu pulso, firme, não cruel. A respiração dela engasgou. Você não me possui, ela sussurrou. Não, ele respondeu, mas eu possuo as consequências. Sua mão afrouxou. Ele não estava zangado. Ele estava algo pior ferido. Ele virou as costas para ela, andando alguns passos no espaço aberto, exalando no ar frio.
Você sabe o que acontece com as pessoas que carregam meu nome? Ele perguntou. Elas se tornam alvos, peões, moeda de troca. Você acha que está mais segura lá fora do que aqui? Clara não respondeu. Ele se virou para ela. Eu deveria ter deixado você correr. Teria sido mais fácil, mais limpo. Então por que você não o fez? Sua voz falhou apenas ligeiramente, porque eu não posso. E eu não sei por quê. Ela olhou para ele. Naquele momento, ele não parecia poderoso. Ele parecia perdido. Mas sua resolução não diminuiu. Você não pode me prender aqui porque está quebrado, ela disse. Você não pode me punir porque não pode lamentá-la. Ethan estremeceu. Você não sabe nada sobre Sofia, ele disse. Não, ela respondeu, sua voz suave agora, mas eu conheço a dor quando a vejo, tentando usar a armadura do controle. O silêncio entre eles se aprofundou. O vento aumentou. O portão rangeu novamente atrás dela. Ainda aberto. Ainda possível. Mas quando ela olhou para ele agora, ela não tinha certeza se representava liberdade ou recuo. Ethan estendeu a mão, não com força, não como um comando. Volte para dentro. Clara não se moveu. Por quê? Ela perguntou. Sua resposta veio baixa, como uma confissão arrastada de algum lugar que ele não queria revelar. Porque eu não confio em mais ninguém para te manter segura. Ela olhou para a mão dele, para a noite, para a estrada. Depois de volta para o homem que a havia acorrentado à sua dor e agora estava tremendo sob o peso de suas próprias paredes. Lentamente, ela deu um passo à frente, não porque se rendeu, mas porque percebeu algo importante. Se ela fosse lutar, ela o enfrentaria por dentro. Dias se passaram, mas o silêncio entre Clara e Ethan não diminuiu. Ele se adensou, criou raízes em cada corredor, infiltrou-se nas paredes, enrolou-se em cada palavra não dita. Eles compartilhavam a mesma casa, o mesmo nome, a mesma história forjada por papel e dor, mas viviam em mundos diferentes. A rebelião de Clara não passou despercebida. Desde a noite de sua tentativa de fuga, Ethan manteve distância. Ele não tentou argumentar com ela, mas seus olhos eles seguiam cada passo que ela dava, cada quarto que ela entrava. E Clara sentiu isso. O controle dele estava rachando. Chegou a um clímax na noite do jantar corporativo. Clara havia ouvido a equipe sussurrar sobre isso naquela manhã. Uma reunião dos parceiros mais poderosos de Ethan. Homens que escreviam cheques com países na linha de pagamento. Mulheres que governavam conselhos e levavam corporações inteiras de joelhos. Seria realizado na propriedade. Ela não foi convidada, mas também não ia ficar escondida. Ela encontrou a caixa em seu guarda-roupa, não guardada, não enterrada, mas exibida. Seu vestido, novo, vermelho sangue, elegante, de um ombro, projetado para acentuar e provocar. Não havia nota, mas a mensagem era clara. Use isso se ousar. Clara o fez, não para agradá-lo, mas para confrontá-lo. Ela vestiu o tecido como se fosse uma armadura, pintando os lábios de um carmesim profundo para combinar. Seu cabelo caía em ondas suaves. Seus saltos tilintavam fortemente contra o mármore, enquanto ela descia as escadas com a graça de uma rainha retornando a um reino que ela nunca pedira para governar. Quando ela entrou no grande salão de baile, a conversa parou. Todos os olhos se voltaram. Ethan estava perto da lareira, com um copo na mão, imerso em conversa com um homem que vestia o poder como perfume. Mas no momento em que a viu, o mundo desmoronou. Sua mandíbula se contraiu, seu aperto no copo se apertou. Algo em seu peito mudou. E não era desejo, era raiva. Clara não recuou. Ela entrou direto no quarto, cada passo deliberado. As cabeças se viraram. Sussurros se acenderam como faíscas em grama seca. Ela podia senti-los, os julgamentos, a curiosidade. Quem era aquela mulher ao lado de Ethan Blackwood? Como se pertencesse ali? Ela sorriu educadamente e não disse nada. Ethan não se moveu a princípio. Ele deixou o ar queimar entre eles.
Então ele atravessou o quarto, rápido, muito rápido. Sua mão pegou o cotovelo dela, gentilmente, mas com firmeza. Precisamos conversar, ele murmurou. Na frente de seus convidados, ela respondeu docemente. Isso pode tornar a noite memorável. Ele não respondeu. Ele a conduziu, quase a arrastou, por uma porta lateral e por um corredor estreito. Quando chegaram à sala de estar, ele fechou a porta com um clique seco. Que diabos você está fazendo? Ele sibilou. Ela o olhou diretamente nos olhos, existindo. Você usou isso para me humilhar. Eu usei isso porque queria me sentir como eu mesma por uma noite. Não sua prisioneira, não sua dívida, uma mulher. Sua mandíbula apertou. Você está brincando com fogo. Então deixe queimar. A tensão se quebrou. Ele se aproximou. Sua voz diminuiu. Você não pode vir aqui como uma rainha e... E o quê? Ela desafiou. Fazer você sentir algo? Isso o parou. Suas mãos caíram ao lado do corpo. Seus olhos buscaram os dela. Não com raiva, mas com algo cru, algo desfeito. Você não entende o que está fazendo, ele disse baixinho. Eu acho que sim, ela respondeu. Estou mostrando quem eu sou e você odeia que não pode controlar isso. O silêncio dele disse tudo. Clara passou por ele em direção à janela. Eu vi como eles me olharam, ela continuou, como se eu não fosse nada, como se eu não pertencesse ao seu mundo. Eles não importam. Sim, eles importam, porque eles são reflexos de você. Ele exalou forte. Você acha que eu quero ser este homem? Ela se virou lentamente. Então pare. Outro silêncio se estendeu. Finalmente ele atravessou o quarto novamente, mais devagar desta vez. Seus dedos roçaram seu braço, hesitantes, conflitantes. Você deveria ser uma transação, ele admitiu. Um nome no papel, uma consequência. Clara manteve seu olhar. Mas eu não sou. Não, ele sussurrou. Você não é. E então, sem aviso, sua mão se curvou no tecido de sua cintura, não para puxá-la para mais perto, ainda não, mas como se estivesse se firmando. Clara não se moveu. Sua outra mão se levantou, quase tremendo, traçando a curva de seu ombro onde o vestido expunha sua pele. Você me enlouquece, ele murmurou. Esta casa era pacífica antes de você. Ela estava morta antes de mim, ela respondeu. Sua cabeça se curvou, a respiração superficial. Não consigo olhar para você e não vê-la. Então olhe mais atentamente, Clara disse, porque eu não sou um fantasma e não sou seu passado. Ethan recuou, de repente envergonhado. Eu não deveria ter deixado você descer aqui assim. Eu deveria ter. O quê? Me mantido escondida? Você já tentou isso. E eu ainda encontrei meu caminho para a luz. Ele olhou para ela, vestido vermelho, olhos desafiadores, uma alma que se recusava a encolher. Então, em um lampejo de frustração, ele se virou e bateu na borda da lareira com o punho. Droga, Clara. Ele respirou. Ela não recuou. O que quer que você esteja fugindo, ela disse suavemente. Você não vai superar isso me acorrentando a isso. Ele se virou para ela, a dor gravada em cada linha de seu rosto. Pela primeira vez, a máscara rachou, e por trás dela, ela viu não um vilão, mas um homem se afogando em memórias que ele não conseguia enterrar. Ela deu um passo em direção a ele, perto o suficiente para sentir o calor de sua pele, mas ela não o tocou. Ainda não. Em vez disso, ela sussurrou. Você pode me odiar se quiser, mas eu não vou desaparecer. E com isso, ela se virou e saiu. O corredor ainda zumbia com música distante. Os convidados riam, bebiam, inconscientes de que em um quarto atrás de portas fechadas, algo acabara de se quebrar. Não vidro, não raiva, mas controle. Ethan não a seguiu. Ele ficou lá, olhando para o lugar onde ela acabara de estar. E pela primeira vez em anos, ele não sabia o que fazer.
Os dias após o jantar se desenrolaram como uma tempestade que se recusava a acabar. Sem trovões, sem relâmpagos, apenas a pesada tensão de um céu que não clarearia. Ethan não falou com ela. É maior do que ele desapareceu em reuniões, chamadas telefônicas, viagens noturnas com janelas fumê. Mas Clara sentiu a mudança. Algo havia quebrado, e ela pretendia descobrir o quê. Ela começou com o óbvio, a equipe. Eles haviam se acostumado com a presença dela agora, ainda educados, ainda formais, mas não mais evitando seu olhar. Uma das empregadas mais jovens, Lila, havia deixado algo escapar durante o café da manhã. O Sr. Blackwood não vai ao cemitério há mais de um ano. Ela havia dito sem ser solicitada enquanto servia chá. Costumava ir todo mês, como um relógio, mas parou depois que ela veio. Clara não perguntou quem era ela. Ela não precisava. Mais tarde, naquele dia, ela foi à biblioteca e encontrou a porta do escritório particular de Ethan, deixada ligeiramente entreaberta, um raro descuido. Seu pulso acelerou. Ela ficou na porta por um momento, esperando que a culpa a puxasse de volta. Não o fez. Ela entrou. O escritório era mais escuro do que o resto da casa. Cortinas pesadas, livros antigos, uma lareira não utilizada, mas ainda com cheiro de fumaça, papéis, estavam empilhados em pilhas precisas na mesa e atrás dela, prateleiras forradas com fotos, a maioria delas relacionadas a negócios, eventos, lançamentos, sucesso, mas uma moldura era diferente, encaixada em um canto da estante, parcialmente escondida atrás de um prêmio. Clara puxou uma fotografia de uma mulher cabelo escuro, olhos suaves rindo, cabeça jogada para trás, em pleno movimento completamente inconsciente da câmera. Não havia nenhuma moldura como aquela em nenhum outro lugar da casa. Sofia, o nome pairava na mente de Clara como uma peça de quebra-cabeça que estava esperando para se encaixar. Quem era ela? Ela procurou nas gavetas, não para invadir, mas para entender. A segunda gaveta à esquerda estava trancada, mas a terceira não. Dentro, ela encontrou um caderno gasto. As páginas estavam cheias de notas, reuniões, números e uma única fotografia escorregada entre as páginas. Mostrava Ethan e a mulher novamente, Sofia. Eles estavam ao lado de um carro, braços um ao redor do outro, o tipo de proximidade que não podia ser fingida. Ela não se parecia em nada com Clara, mas a emoção no rosto de Ethan, aquele afeto cru e não filtrado, cortou mais fundo do que qualquer semelhança. Clara fechou o caderno lentamente, o coração apertado. Isso não era sobre controle, era sobre luto. E Clara não era a causa. Ela era o substituto para uma ferida que nunca havia cicatrizado. Naquela noite, durante o jantar, ela não o confrontou diretamente. Ela esperou, observou e disse: o silêncio de Ethan não era mais frio. Era guardado, medido. Eu encontrei a foto dela. Clara disse suavemente. Ele congelou, garfo a meio caminho da boca, mandíbula tensa, olhos fixos nos dela. Eu não estava bisbilhotando. Ela acrescentou. Eu só queria entender. Ele largou o garfo. Ela morreu em um acidente de carro, ele disse, 3 anos atrás. Clara assentiu. Sinto muito. Ele riu amargamente. Você não deveria. Foi culpa do seu pai. As palavras caíram como vidro se estilhaçando. Clara piscou. O quê? Ethan recostou-se em sua cadeira, dedos entrelaçados, sua voz tensa com uma raiva que ele havia dominado ao longo do tempo. Seu pai estava dirigindo o caminhão. Ele deveria ter mandado trocar os freios na semana anterior. Ele não o fez medida de economia, presumo. Falhou na curva. Sofia estava no banco do passageiro do carro que ele atingiu. O sangue de Clara gelou. Meu pai nunca me contou isso. Claro que não. Ele se acomodou em silêncio. Os Blackwoods foram compensados publicamente. Foi rotulado como um acidente. A voz de Ethan diminuiu. Mas eu sabia, eu vi o relatório, eu li cada palavra. Clara ficou imóvel, congelada,
envergonhada por algo que ela nunca tocou, nunca escolheu, nunca sequer soube. Então é por isso que você me trouxe aqui, ela sussurrou, para me punir. Ethan desviou o olhar. Eu não planejei assim, ele murmurou. Mas quando a dívida venceu e sua mãe me lembrou do acordo, eu disse sim, não por negócios, não por redenção, mas porque eu queria que alguém pagasse. Clara sentiu o peito apertar. Eu não sou ele. Eu sei, ele disse. As palavras eram quietas, quebradas. Eu soube no momento em que você me olhou nos olhos e não recuou. Lágrimas ameaçaram os cantos de seus olhos, mas ela as piscou para longe. Você me fez carregar o peso de algo que eu nunca fiz. Ele não negou. Eu precisava de alguém para culpar. E você estava lá. Clara se levantou. Ela caminhou ao redor da mesa lentamente e sentou-se na cadeira ao lado dele. Não em frente, não a uma distância. Se você ainda está procurando alguém para culpar, ela disse, isso não vai te curar. Ele olhou para ela e, por um momento, ela viu o garoto que ele devia ter sido, sofrendo, sozinho, furioso com um mundo que não fazia sentido. Eu não sei como deixar isso ir, ele admitiu. Ela pegou a mão dele, não para confortá-lo, mas para se firmar no momento. Então não, ela disse, mas pare de me usar para mantê-lo vivo. O silêncio caiu novamente, mas era diferente agora, não hostil, pesado, honesto. Ele assentiu uma vez, um pequeno gesto, mas foi a primeira rachadura na parede que ele havia construído entre eles. Naquela noite, ela não conseguiu dormir, não por medo, mas porque a verdade havia mudado tudo. Ela entendia agora, mas entender não significava perdoar. Ainda não. E enquanto ela estava na cama, olhando para o teto, ela percebeu que essa não era o fim da guerra deles. Era o começo de algo mais perigoso. Esperança. O ar dentro da Blackwood Manor mudou novamente, sutilmente, mas inegavelmente. Clara sentiu isso na maneira como a equipe a olhava, menos como uma estranha, mais como alguém se tornando real. Ela sentiu isso na maneira como Ethan passava por ela no corredor, ainda silencioso, ainda distante, mas agora seus olhos se demoravam apenas um segundo a mais. Algo não dito havia se estabelecido entre eles depois que a verdade veio à tona. Não resolução, não paz, mas reconhecimento. E reconhecimento, Clara sabia, era o primeiro fio em qualquer começo frágil. Aconteceu 2 noites depois. Clara havia passado a noite na estufa, uma sala de vidro anexa à ala leste da propriedade, cheia de orquídeas e árvores cítricas muito mimadas para jamais conhecer a luta. Ela a havia descoberto por acidente e retornava todas as noites. Atraída pelo cheiro de terra e folhas úmidas, o zumbido suave dos grilos logo além do vidro. Era o único lugar que parecia humano. Ela havia ficado mais tempo do que o normal, perdida em pensamentos, braços em volta dos joelhos, enquanto ela estava sentada no velho banco de madeira. Quando ela finalmente se levantou para sair, seu pé prendeu em uma pequena mangueira enrolada perto dos vasos de cítricos. Ela tropeçou, se recompôs, mas não antes que o regador em sua mão se inclinasse para a frente, espirrando pela lateral de sua perna. A água estava quente, muito quente. Ela ofegou, a dor subindo pela panturrilha. Clara largou o regador, sua respiração superficial, enquanto ela agarrava a pele perto de sua canela. Havia sido apenas um segundo, mas a queimadura estava irritada e vermelha. Ela mancava de volta para casa. Dentes cerrados, mais envergonhada do que ferida, até que a dor se aprofundou, pulsando como fogo sob a pele. Quando ela alcançou o corredor perto da cozinha, ela quase esbarrou em Ethan. Ele levantou os olhos de seu telefone, os olhos imediatamente se estreitando, enquanto ele percebia sua claudicação, seu rosto corado. "O que aconteceu?" ele perguntou bruscamente. "Estou bem", ela disse rapidamente. "Não é nada, apenas um pouco Clara", ele interrompeu, já se aproximando. "Sente-se." Ela hesitou.
Por favor, ele acrescentou. A palavra a assustou. Ela sentou no banco mais próximo. Ethan se agachou na frente dela, examinando a queimadura. A pele em sua panturrilha lhe estava vermelha, irritada, já inchando em um ponto. Sem uma palavra, ele se levantou, desapareceu por uma porta lateral e voltou momentos depois com um kit de primeiros socorros que ela não sabia que existia. Ele se ajoelhou novamente, abriu o kit, destampou um tubo prateado. Fique parada, ele disse gentilmente. Clara o observou não apenas suas mãos, fortes, cuidadosas, mas seu rosto. A ruga entre suas sobrancelhas, a maneira como ele testou a temperatura do creme contra as costas de sua própria mão antes de tocá-la, a maneira tranquila como seu polegar roçou seu tornozelo para equilíbrio. Não era obrigação. Não era culpa. Era cuidado, real, não filtrado. O creme estava frio em sua pele, um forte contraste com a queimadura persistente. Ela inalou pelos dentes. Desculpe, ele murmurou, quase terminando. Ela não respondeu. Sua garganta estava lá apertada. Quando ele terminou, ele envolveu uma gaze macia em sua panturrilha, prendendo-a com facilidade praticada. Clara encontrou sua voz. Você já fez isso antes. Ethan levantou os olhos, surpreso. O quê? Cuidar de alguém. Você é bom nisso. Uma leve sombra cruzou seu rosto. Eu costumava ser. Suas mãos pararam. Eu costumava pensar que se eu fosse cuidadoso o suficiente, ninguém ao meu redor se machucaria. Ela não insistiu, mas também não desviou o olhar. Ethan se levantou lentamente e ofereceu a mão. Não comandando, não frio, apenas um gesto. Ela a pegou. Ele a ajudou a se levantar, firmando-a quando ela fez uma careta com a pressão em seu pé. Eu vou te acompanhar de volta, ele disse. Eu consigo. Ele balançou a cabeça. Eu sei que você consegue, mas eu quero. Eles caminharam lentamente pelo corredor, a mão dele repousando levemente em seu cotovelo. Seus passos ecoando juntos. Pela primeira vez, o silêncio entre eles não parecia uma parede, parecia uma ponte sendo construída. Quando eles chegaram ao quarto dela, Clara se virou para encará-lo. Obrigada. Ethan encontrou seu olhar. Você não deveria ter estado sozinha. Eu gosto de estar sozinha, ela disse baixinho. Isso me lembra que ainda pertenço a mim mesma. Ele olhou para baixo. Eu sei como é esquecer isso. Ela queria perguntar o que ele queria dizer, mas o momento era muito frágil. Ele assentiu uma vez e se virou para sair. Sua mão estava na maçaneta da porta quando ela disse, Ethan, ele parou. Se você quiser falar sobre ela, eu ouvirei. Seus ombros enrijeceram. Ele não se virou, mas respondeu, não estou pronto. Eu não disse agora. Outra pausa, então mais suave. Boa noite, Clara, ela sussurrou de volta. A porta se fechou e pela primeira vez desde que ela havia chegado àquela casa fria e ecoante, Clara sentiu a temperatura mudar não em graus, mas em gravidade. Algo dentro de Ethan estava descongelando. E algo dentro dela, apesar de tudo, estava começando a acreditar que essa história poderia não terminar em cinzas. Mas ela não era ingênua. Ela sabia muito bem que não devia confiar em um único momento, especialmente quando a dor a havia treinado para esperar seu retorno. Começou com uma sombra. Clara estava na estufa novamente, seu santuário, desta vez podando algumas das videiras indisciplinadas das orquídeas perto da parede dos fundos. Tornou-se uma espécie de terapia, uma forma de reivindicar algo em uma casa que nunca foi feita para ser dela. O ar estava úmido e seus dedos cheiravam a terra e folhas. Ela estava descalça, usando um dos vestidos de linho que a equipe havia feito sob medida semanas atrás. Foi o mais perto que ela sentiu de paz em meses, até que as luzes piscaram apenas uma vez, mas o suficiente para atrair seus olhos para o canto mais distante das paredes de vidro. Havia movimento, não dentro, fora. Alguém estava lá. A princípio, ela pensou que poderia ser um dos guardas fazendo rondas, mas a forma alta, rápida, se movia muito deliberadamente. Não era patrulha.
Era perseguição. A respiração de Clara engasgou na garganta. Ela se levantou lentamente, recuando para as sombras, pressionando-se contra o vidro frio, ouvindo o som de passos no cascalho, mais perto. Ela não gritou, ainda não. Em vez disso, ela se moveu cuidadosamente, descalça no azulejo, em direção à saída lateral. Seus dedos tremeram enquanto ela alcançava na maçaneta, escorregando ligeiramente do suor em sua pele. Então ela ouviu o som de vidro batendo, não quebrando, testando. Clara empurrou a porta e correu. A grama estava molhada sob seus pés, a noite fria e cortante. Ela disparou em direção à casa, coração batendo forte, respiração ofegante. A porta do corredor ainda estava aberta, graças a Deus. Ela tropeçou para dentro, bateu a porta e a trancou. Então virou-se direto para um peito sólido. Ethan. Suas mãos agarraram seus ombros instantaneamente. Clara, o que aconteceu? Tem alguém lá fora, ela ofegou, no jardim, me observando. O rosto dele mudou completamente. O homem que antes falava em fria calculadora, agora ardia com algo que ela nunca tinha visto antes. Fúria, não dela, por ela. Fique aqui, ele disse. Ela agarrou sua manga. Espere, não vá sozinho. Mas ele já tinha ido. Clara correu atrás dele, descalça sobre o mármore, adrenalina afastando a dor. Ethan latiu ordens aos guardas no momento em que alcançou a porta da frente. Perímetro de trás, agora. Uma pessoa masculina, jaqueta escura, possivelmente armada. 2 homens correram à frente. Outro se juntou da ala oeste. Em segundos, os jardins estavam vivos com movimento luzes, rádios, vozes cortando o escuro como lâminas. Clara estava na soleira agarrada à porta, o coração batendo forte. Ela não sabia se tinha sido um arrombamento ou uma mensagem. 10 minutos se passaram, então 20. Finalmente, Ethan voltou sozinho, sua camisa úmida de suor, olhos selvagens de adrenalina. Nada, ele disse sem fôlego. Ninguém. Clara não falou. Ele se aproximou. Eu acredito em você. Eu não acho que você imaginou. A voz dela saiu mais trêmula do que ela esperava. Não foi uma alucinação. Eu o vi. Eu sei. Ele a levou de volta para dentro, direto para a sala de estar. Ele lhe serviu um copo d'água, colocou-o gentilmente em sua mão e sentou-se em frente a ela, cotovelos nos joelhos, cabeça baixa. Esta casa é protegida, ele disse baixinho. É monitorada, guardada. A ideia de que alguém conseguiu passar significa que eles conheciam a planta ou queriam me assustar. Ethan levantou os olhos bruscamente e algo em seu rosto mudou. Na semana passada, ele disse lentamente: eu neguei uma proposta do Stonefield Group. Eles queriam comprar um de nossos braços de segurança. Eu recusei. Houve ameaças sutis, implícitas. Os olhos de Clara se arregalaram. Você acha que isso é sobre negócios? É tudo sobre negócios, ele disse. Até vingança à mão dela. Ainda tremia, ligeiramente. Ele estendeu a mão, a pegou, a segurou entre as palmas das mãos. Eu nunca deveria ter deixado você ficar lá fora sozinha. Clara balançou a cabeça. Eu queria o espaço que você me deu mais do que eu esperava. Já ele exalou sua voz mais suave. E menos do que você merecia. Eles sentaram em silêncio por mais tempo. Desta vez, não o silêncio de evasão, o silêncio de proximidade. Clara olhou para suas mãos unidas, ele a segurava como se ela importasse. Ela era dele para proteger, não para possuir. Eu pensei que tinha construído uma fortaleza, ele disse de repente, feita de dinheiro. Controle, reputação. Mas esta noite, quando eu não consegui te encontrar por aqueles 20 minutos, sua garganta a apertou. Eu pensei que perderia tudo de novo. O coração de Clara doeu e ainda ela hesitou. Por que precisa de perigo para você sentir algo? Ele encontrou seus olhos, porque você é a primeira pessoa em anos que eu tive medo de perder. Ele quase disse, mas não disse em vez disso.
Ele afastou uma mecha de cabelo da bochecha dela, seu toque terno, hesitante, como se temesse que ela desaparecesse se ele pressionasse demais. Vou aumentar a segurança, ele murmurou. Não preciso de mais câmeras, ela sussurrou. Preciso saber se estou segura com você. O quarto ficou em silêncio, o olhar dele baixou. E quando ele voltou a olhar, a resposta não estava em palavras. Estava na maneira como suas mãos não a soltaram, na maneira como ele ficou ali, ajoelhado diante dela. Um homem que finalmente percebera que seu passado poderia explicá-lo, mas não o desculpava. E Clara, frágil, furiosa, corajosa. Clara não era mais apenas sua redenção. Ela estava se tornando sua verdade. A casa nunca estivera tão silenciosa. Não o silêncio frio de antes, mas um silêncio carregado de outra coisa. Algo que pulsava sob as paredes e entre cada respiração que Clara dava. Desde a noite na sala de estar, Ethan se mantivera próximo, não em palavras, não em proximidade, mas em presença. Ele se movia pela mansão de maneira diferente agora, menos como um fantasma, mais como um homem despertando de um longo sono. Sua voz, quando vinha, perdera sua aspereza. Seus passos diminuíram perto da porta dela. No café da manhã, ele não mais se sentava longe. Ele ouvia quando ela falava, mesmo que não tivesse resposta. Mas, acima de tudo, ele a olhava, e não com posse, mas com hesitação, como se cada olhar pedisse permissão. Clara sentiu isso também. Um amolecimento silencioso, não perdão. Ainda não, mas possibilidade. Foi na noite após o incidente no jardim que algo mudou irreversivelmente. Uma tempestade havia chegado do oeste, projetando longas sombras pelas janelas. A chuva caía em fortes lençóis, fazendo a mansão parecer menor, mais íntima. Clara não conseguia dormir. Ela estava perto da janela de seu quarto, envolta em um cardigã, observando os relâmpagos desenharem veias quebradas no céu. Ela não tinha medo de tempestades. Ela tinha medo da calma, porque era quando sua mente divagava. Houve uma batida em sua porta, não forte, não hesitante, apenas presente. Ela a abriu. Ethan estava lá, cabelo úmido de uma caminhada pelos corredores, descalço, segurando um copo d'água como se isso lhe desse um motivo para estar ali. Não consigo dormir, ele disse, voz baixa. Clara se afastou. Ele entrou em silêncio. Ela não perguntou por que ele veio, e ele não explicou. Eles se sentaram em silêncio por alguns minutos. Ela na beira da cama, ele na poltrona, a tempestade desenhando um ritmo ao redor deles. Ela tomou um gole de sua própria água, mãos curvadas ao redor do calor da cerâmica. Eu continuo te vendo, ele disse de repente, naquela estufa, sozinha, com medo. E eu me pergunto se eu alguma vez te fiz sentir algo mais. Clara olhou para baixo. Ele continuou, voz rouca. Eu nunca quis que isso se tornasse o que se tornou, mas se tornou. Ele se levantou, caminhou lentamente até onde ela estava sentada e se agachou diante dela. Eu disse a mim mesmo que te trouxe aqui por causa de um contrato, por causa de uma dívida, mas essa não era a verdade. A respiração de Clara engasgou. Eu te trouxe aqui, ele disse, porque parte de mim acreditava que eu poderia punir o mundo transformando o amor em uma gaiola. Porque eu pensei que se eu segurasse algo inocente por tempo suficiente, talvez eu esqueceria o quanto eu perdi. Ela não falou, não se moveu. Sua voz caiu para um sussurro. Mas você não é um substituto, Clara. Você é a única coisa real que resta nesta casa. Ela olhou para ele e pela primeira vez viu tudo. Sua dor, sua culpa, seu medo da suavidade e a necessidade dolorosa por trás de sua raiva. Lentamente ela estendeu a mão, tocou seu rosto. Ele se inclinou sem pensar, sem orgulho. Ela se levantou, ainda de frente para ele, e pegou o copo de sua mão, colocando-o na mesa de cabeceira.
Suas mãos se roçaram. Ele não se afastou. O ar mudou, seus olhos se fixaram. Nenhum dos dois se moveu primeiro, mas algo dentro de ambos se moveu. Quando ele a beijou, não foi brusco, não foi apressado, foi cuidadoso, cheio de tudo o que ele não havia dito. Clara se derreteu, não porque ela havia esquecido o que ele havia feito, mas porque ela finalmente viu o que ele estava tentando se tornar. Seus braços a envolveram pela cintura, seus dedos se enrolaram em sua camisa. O beijo se aprofundou, lento, deliberado, cheio de uma fome que não tinha nada a ver com luxúria. Era necessidade e medo e alívio. Quando eles se separaram, não falaram. Não houve desculpas naquele momento, apenas a verdade. Ele encostou a testa na dela. Eu não sei o que isso significa, Clara sussurrou. Não precisa significar nada ainda. Eles ficaram assim, respirando, apoiando-se, ouvindo a tempestade furiosa lá fora, enquanto algo muito mais silencioso se desenrolava entre eles. Finalmente ele recuou, os olhos buscando os dela. Eu vou, ele disse. Eu precisava saber se era possível. Clara assentiu. É ilha. E isso era suficiente. Ele caminhou até a porta, parou e se virou. Boa noite, Clara. A voz dela o seguiu como um fio. Boa noite. Ethan. Quando a porta se fechou, ela não chorou. Ela apenas ficou ali por um longo tempo, os dedos ainda formigando, os lábios ainda ardendo, imaginando como um homem que uma vez quebrou seu espírito com o silêncio agora podia curar partes dela com um único toque. Ela não sabia para onde isso estava indo, mas sabia onde havia começado. E isso era algo que ela nunca pensou que desejaria. Um começo. Clara notou os sinais antes de se permitir nomeá-los. Começou com pequenas coisas. Fadiga que a agarrava como névoa nas manhãs. Ondas de náusea que vinham não da ansiedade, mas de algo mais profundo, mais antigo, celular. O cheiro de café, antes reconfortante, agora fazia seu estômago revirar. Ela atribuiu ao estresse, às longas noites, a tensão emocional que ainda pairava entre ela e Ethan, como uma pergunta que nenhum dos dois ousava fazer em voz alta. Mas a negação, ela sabia, era apenas um atraso, não uma resposta. Ela estava no banheiro uma tarde, o teste em sua mão, seu pulso alto em seus ouvidos. As janelas estavam embaçadas, o ar parado com o cheiro de sabonete de rosas. O tempo parecia suspenso, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. 2 linhas. Ela sentou-se na beira da banheira, o mundo se estreitando em um ponto de som. Grávida, uma única palavra que redefiniu tudo. Ela não chorou, ainda não. Ela apenas olhou para o plástico branco, para as linhas pálidas, para o teto. Sua mente inundou com imagens. As mãos de Ethan enfaixando sua perna, o beijo que eles compartilharam na tempestade, sua confissão na estufa, sua dor, sua culpa, seu coração tentando descongelar. O que isso significaria para ele, para eles? A ideia de se tornar mãe não a assustava. O que a assustava era trazer uma vida para uma casa que só agora começara a parecer mais do que uma gaiola. Levou 3 dias para ela contar a ele. 3 dias de silêncio e olhares ocultos, ensaiando palavras que ela parecia não conseguir dizer em voz alta. Na 4ª noite, ela o encontrou no escritório, debruçado sobre um conjunto de plantas. Mangas arregaçadas, óculos apoiados na ponte do nariz. Era uma versão dele que ela raramente via. Relaxado, humano. Ela bateu suavemente. Ele levantou os olhos. Algo em seu rosto mudou quando ele a viu. Não tensão. Algo mais gentil. Clara, ele disse, você está bem? Ela entrou, fechou a porta atrás de si. Preciso te dizer algo. Ele se endireitou, imediatamente alerta. O que é? Suas mãos tremeram ligeiramente, mas ela não as escondeu. Estou grávida. O silêncio foi absoluto. Ele não se moveu, não piscou, seus olhos fixos nos dela. E por um batimento cardíaco, ela pensou que ele não a havia ouvido. Então ele exalou,
lenta e baixa, como se algo dentro dele tivesse acabado de se estilhaçar e se remontar ao mesmo tempo. Você tem certeza? Ela assentiu. Sim. Outra pausa, então. De quanto tempo? Quase 6 semanas. Ethan sentou-se pesadamente, como se o ar tivesse saído de seus pulmões. Clara o observou, preparando-se para a raiva, para a retirada, para o fechamento que ela havia visto tantas vezes antes. Mas nada disso veio. Ele olhou para ela, e o que ela viu em seu rosto não era medo. Era admiração. Você está carregando nosso filho. Ela assentiu novamente, sua garganta apertada. Eu não espero nada de você. Eu não quero que isso seja outro peso em seu pescoço. Eu só precisava que você soubesse. Ethan se levantou lentamente e caminhou em direção a ela. Clara, ele disse suavemente, isso não é um fardo. Ela não se moveu. Você nunca foi um fardo, e isso não é um erro. A voz dela falhou. Eu não sei como fazer isso com você. Ele estendeu a mão, pegou a dela. Vamos aprender juntos. E assim, ela desmoronou em seus braços, não por fraqueza, mas por alívio. Seus braços a envolveram fortes e quentes, e pela primeira vez, ela sentiu o que a segurança poderia significar quando era escolhida, não imposta. Ele beijou o topo de sua cabeça. Eu não vou sair, ele sussurrou. Não desta vez, não de novo. Naquela noite, ele sentou-se ao lado dela no sofá, sua mão repousando levemente sobre sua barriga, embora ainda não houvesse inchaço nem movimento, apenas promessa. Você quer mantê-lo? Ele perguntou gentilmente. Ela se virou para ele. Eu já o tenho. Ele assentiu e algo tremeluziu em seus olhos. Esperança. Tentativa e real. Eles conversaram até tarde da noite sobre nemesis, medos, a casa, o futuro. Pela primeira vez, Ethan falou sobre seu pai, sobre a pressão, sobre como ele nunca foi ensinado a amar suavemente, apenas a liderar, apenas a dominar, e como isso lhe custou todas as coisas suaves que ele já havia recebido até agora, até Clara. Na manhã seguinte, a equipe notou a diferença. A maneira como Ethan ficava ligeiramente mais perto dela, a maneira como seus dedos roçavam os dele quando ele lhe passava uma xícara de chá, a maneira como o sorriso dela vinha mais fácil agora. Eles não fizeram perguntas, mas sussurraram. Mais tarde naquela semana, Ethan a levou para uma parte da casa que ela nunca tinha visto antes. Uma sala de sol no andar superior, há muito fechada, as janelas voltadas para o leste, onde o sol nascia como uma promessa. Isso, ele disse, poderia ser o berçário. Clara se virou lentamente no espaço, seu coração inchando. É perfeito. Ele a observou enquanto ela estava na luz dourada, a mão repousando inconscientemente em sua barriga. E pela primeira vez, ele viu não o fantasma do que ele havia perdido, mas a forma do que ele estava se tornando. Um pai, um parceiro, um homem que podia escolher a ternura sem vergonha. Mas o passado, como Clara sabia muito bem, nunca se solta tão facilmente. E justo quando eles pensaram que estavam construindo algo inquebrável, a vida testaria as paredes que eles mal haviam terminado de consertar. 3 anos se passaram. A mansão não ecoava mais com silêncio. Ela respirava de forma diferente agora. As arestas afiadas do luto haviam se suavizado em cantos arredondados por risadas, passos, histórias, e o cheiro de canela vindo de uma cozinha que não era mais apenas para exibição. O jardim estava vivo novamente, selvagem e intencional. Girassóis alcançavam a luz da manhã, rosas floresciam sob as janelas que Clara havia uma vez olhado em silenciosa rebelião. Havia um balanço agora, pendurado em um carvalho robusto no centro do gramado leste da propriedade, e naquele balanço sentava um menino chamado Oliver. Seus cachos eram escuros e selvagens como os de seu pai quando ele era mais jovem, e seus olhos cinza suave com um toque de verde pertenciam inconfundivelmente a Clara Ethan. Sentou-se de pernas cruzadas na grama, deixando Oliver correr pequenos carros de madeira sobre seus joelhos
e ele riu quando um atingiu sua canela e caiu dramaticamente. Clara os observava da varanda, um livro aberto em seu colo, não lido. Não porque a história não fosse interessante, mas porque a história real estava acontecendo diante de seus olhos. Esta não era a vida que ela esperava. Esta era melhor, porque era deles. Não tinha sido fácil. O parto foi longo, doloroso, complicado. Oliver chegou em silêncio, azul e imóvel, antes de soltar um choro tão alto que levou todas as enfermeiras do quarto às lágrimas. Ethan esteve lá o tempo todo, segurando a mão de Clara, sussurrando que ela era forte, que ela não estava sozinha, que eles já haviam sobrevivido a tanta coisa. Depois daquele dia, ele estava diferente, não perfeito, mas honesto. Ele não se escondia mais no escritório. Ele não evitava o passado. Na verdade, no aniversário da morte de Sofia, ele pediu a Clara para ir com ele ao cemitério. Eles ficaram juntos sob uma árvore, Oliver adormecido em seus braços, e Ethan falou pela primeira vez em anos. Não para Sofia, para si mesmo eu te perdoo. Ele sussurrou e eu me perdoo. Clara estendeu a mão, ele a pegou. Aquele momento havia selado algo entre eles, que nenhum papel, nenhum contrato, nenhum voto arranjado jamais poderia ter criado amor real, construído a partir das cinzas e da escolha dentro da mansão. As paredes também haviam mudado os desenhos de Oliver. Agora pendiam ao lado dos grandes retratos a óleo. Os corredores estéreis, antes preenchidos com o vazio de mármore, agora ecoavam com música risadas de bebê, o som de brinquedos batendo no chão de madeira. Clara havia reivindicado mais do que apenas um lugar. Ela havia reivindicado sua voz. Ela escreveu novamente contos no início, depois ensaios, depois finalmente um romance, uma história sobre uma mulher que havia sido prometida a um estranho e se encontrou no último lugar que esperava, amada. Ethan leu cada rascunho em silêncio, e quando ele finalmente lhe entregou o manuscrito impresso, anotado nas margens com notas a lápis e manchas de lágrimas, ele beijou sua bochecha e disse: "Esta é a coisa mais corajosa que eu já li." Ela o beijou de volta. "É nossa história." Ele sorriu. "Não mais. É sua." Oliver correu para ela então, braços estendidos. Ela o pegou, girou-o uma vez e o segurou contra seu peito. Ethan se juntou a eles um momento depois, deslizando o braço em volta da cintura dela, plantando um beijo em sua têmpora. "O que estamos fazendo hoje?" Ele perguntou a Oliver. O menino considerou. "Vamos construir um castelo." Ethan riu. Um castelo-ilha. Eles caminharam juntos pela grama, a luz do sol pegando em seus cabelos, corações batendo em ritmo com uma vida que ninguém poderia ter previsto. Clara parou uma vez, olhando de volta para a casa que antes fora sua prisão. Agora era seu lar. Era o lugar onde ela havia sido quebrada e o lugar onde ela havia sido reconstruída. Mais forte, mais livre, amada. Ethan se inclinou mais perto. "No que você está pensando?" Sorriu. "O quão longe chegamos," ele assentiu, olhos suaves e o quanto mais ainda temos que construir. Ela olhou para ele. "Você não tem mais medo?" Ele balançou a cabeça. "Não do amor, não com você." Eles continuaram o castelo na imaginação de Oliver já em construção, e naquela manhã dourada e tranquila, eles entenderam algo não dito: o amor nem sempre vem como um nascer do sol. Às vezes ele chega como uma tempestade, e quando o céu clareia, você se encontra na luz com alguém que nunca partiu. Eles começaram como estranhos, ele viu. Viu-a como um castigo, ela como uma prisão, mas no final, eles se tornaram um lar um para o outro. Porque o amor verdadeiro, o tipo que transforma, nem sempre vem com flores e promessas. Às vezes ele vem com dor, com silêncio, com verdades duras e ainda assim vale a pena.